Vamos continuar, o nosso tema, que é mordomia cristã, nossa série de exposições bíblicas que nós estamos vendo desde o início do mês e tem sido bênção. Nós já vimos 2 domingos anteriores, palavras poderosíssimas que nos ajudam a ser crentes, cristãos, que vivem realmente o Evangelho do Senhor. E hoje uma palavra desafiadora, uma palavra que não é fácil. O Senhor esteve falando comigo durante essa semana, e que o Senhor fale ao seu coração agora nessa noite também, e que nós possamos ser desafiados a ser generosos. O tema hoje é generosidade. Então, que nós possamos ser desafiados pelo Senhor a ser generosos. Então, vamos orar mais uma vez, depois de ler o texto que está lá em 2 Coríntios 8, dos versículos 1 a 9. Está nos slides. E se você tiver sua Bíblia aí, abra para acompanhar. Aqui está na versão Nova Almeida atualizada. E diz assim o texto: Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito, que assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor coloque na minha boca a tua palavra, que nada que eu disser aqui venha do meu coração, mas venha do teu coração para a tua igreja. E que a tua igreja saia daqui transformada, edificada, renovada para a honra e glória do teu santo nome. E que a tua palavra seja bênção e que nós possamos ser abençoadores em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então vamos começar. Eu queria trazer alguns conceitos, sobre generosidade. Em primeiro lugar, generosidade pode ser entendida como virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem, ou magnanimidade. Segundo lugar, disposição daquele que em seus atos ou em suas intenções dá o que não tem obrigação de dar e sem esperança de receber nada em troca. Em terceiro, qualidade de generoso. E nós temos por sinônimos da palavra generosidade, dadivoso, largo, longânimo, benevolente, bondoso, bom, magnificente. E eu queria também trazer aqui a definição de graça e de misericórdia, porque nós vamos precisar dessas definições dentro do nosso texto. Então, a graça é o ato de Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Então, graça vem de Deus, é um atributo de Deus. Só Ele pode fazer isso, dar aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia é o contrário, é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Então, ao mesmo tempo, Deus pode ter a graça e a misericórdia
quando Ele não nos dá algo que nós merecemos e Ele nos dá algo que nós não merecemos. E nós podemos usar esses atributos de Deus como reflexo, não a partir de nós, mas como reflexo do atributo de Deus. Então, dito isso, eu queria trazer a letra de uma música que em inglês, né, meu inglês é meio intermediário, mas vamos lá. Blessed are the merciful, né, que é bem-aventurados os misericordiosos. É da banda Beautiful Eulogy e do pastor Art Azurdia. Então eu achei muito interessante a letra dessa música, porque ela está baseada lá nas bem-aventuranças, né, que fala que os misericordiosos, eles receberão misericórdia. Mas ele trouxe alguns termos aqui, algumas definições de por que são bem-aventurados os misericordiosos. E aí ele começa: você é misericordioso por quê? Porque Jesus curou os enfermos, porque Jesus alimentou as multidões, porque Jesus deu pernas aos aleijados, porque Jesus concedeu visão aos cegos, porque Jesus abriu os ouvidos dos surdos, porque Jesus encontrou prostitutas e cobradores de impostos e os atraiu para a esfera do seu amor, porque Jesus tocou o intocável e amou o inamável, e perdoou o imperdoável e acolheu os indesejáveis. Porque Jesus, mesmo agora, salva o que de outra forma não poderia ser salvo. Mas por quê? Porque eles merecem? Quando a bondade e a benignidade de Deus, nosso Salvador, apareceram, Ele nos salvou não por causa das obras feitas em justiça, não porque o encontramos no meio do caminho, não porque demos os passos adequados e de boa fé nos elevamos ao lugar dos pobres merecedores, mas de acordo com a sua misericórdia. Estamos aqui porque Jesus Cristo não disse com fria indiferença: dê a eles o que eles merecem, eles mesmos trouxeram isso. Jesus Cristo é a misericórdia de Deus. E vendo-nos em nossa miséria e necessidade, Ele não sente apenas por nós, Ele toma as medidas necessárias para aliviar nossa angústia. Ele deixa a glória eterna do céu e a comunhão perfeita da Trindade. Ele condescende conosco, viveu entre nós, sofreu como nós, morreu por nós. Você entende isso? Você já experimentou isso? Como então é possível experimentar e não exibir? Isso é impossível. Você não o experimentou se não o experimentar. A evidência da misericórdia de Deus em sua vida não é determinada por quanto você conhece de teologia, por quantos livros você lê, mas por sua bondade ativa para com as pessoas na miséria e na necessidade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Que palavra tremenda, que coisa maravilhosa. Então nós não somos misericordiosos ou generosos por nosso próprio desejo, porque nós somos melhores do que os outros, mas é porque Jesus se fez misericórdia. Jesus se fez graça de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos entender um pouco de como foi escrito esse texto. Qual o contexto histórico que estava acontecendo para que esse texto fosse escrito. Então, várias igrejas na Judéia estavam enfrentando uma séria escassez, um intenso período de fome mundial, começando nos dias do imperador Cláudio e se estendendo até os dias do imperador Nero, este que expulsou os judeus que estavam em Roma. E esses tiveram que voltar para a Judéia sem dinheiro, sem bens, sem propriedades. Esse período foi predito pelo profeta Ágabo, conforme está lá em Atos 11, 27 a 30. Então estava havendo uma fome mundial e muitas igrejas estavam passando necessidade extrema, estavam sem nada mesmo.
Paulo está levantando uma oferta da igreja etílica, que são as igrejas da Galácia e da Macedônia, para enviar para as igrejas necessitadas da Judéia. Então, nesse contexto aqui, ele está fazendo esse levantamento dessa oferta. Paulo está exortando a igreja para que eles se santifiquem, pois apenas através da santificação podemos receber inúmeras promessas de Deus. Tito se une a Paulo, trazendo alívio e descanso ao seu coração, que enfrentava muitos conflitos. Tito fica responsável, juntamente com outros irmãos, a coordenarem essa coleta de ofertas. Então a gente vê que no texto fala que Tito ele tem que terminar aquilo que ele tinha começado, porque ele já tinha começado esse levantamento dessa oferta um tempo antes. Então vamos agora para o texto. Então, em primeiro lugar, nós vemos que a generosidade é um privilégio. Então, é um privilégio nós sermos generosos. Está lá nos versículos de 1 a 4. Então, se nós recebemos de graça, nós também damos. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia os versículos de 1 a 4, para você ir entendendo o que nós estamos falando, pode ir acompanhando aí. Então, se nós recebemos de graça nós também damos. Nós viemos do pó, e ao pó nós vamos retornar. Então, você trouxe algo consigo quando você veio do pó? Quando você nasceu, você trouxe alguma coisa com você? Nada, né? Nem roupa. Nós trouxemos nada, nem cabelo, nem nada, que é tudo carequinha e tudo. Nada, literalmente nada. E quando você volta ao pó, quando você morre, você leva alguma coisa? Nada. Não adianta você pôr muito dinheiro no terno lá, que vai ser enterrado, colocar lá no caixão, vai apodrecer, vai ficar lá, porque não adianta. Você não leva nada com você. Então, isso significa que nós não somos donos de nada, absolutamente nada. Nós não somos donos. Nós podemos até ser cheios de posse, riqueza. Muitas pessoas podem ter muito dinheiro nessa terra. Mas é Deus quem nos dá através do seu ato de graça. Não é porque nós merecemos ou porque nós adquirimos esses bens. É porque Deus nos concede a graça de termos esses bens. Se Ele foi generoso, nós precisamos de igual modo servir aos outros com o que Deus nos deu. Então, o que nós temos que servir às outras pessoas. Não é nosso. Nós temos que servir às outras pessoas. Nós somos mordomos. Olha, não sei se dá para você ver a imagem aí, está bem escura, mas na imagem da série tem um mordomo segurando a Bíblia. Então, se nós temos o conhecimento de Jesus, do Evangelho, nós temos que servir as pessoas com isso. Nós temos que levar aquilo que Deus nos deu como serviço para outras pessoas. Lá em 1 Pedro 4,10 diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então nós somos administradores, nós não somos donos. Deus deixou em nossas mãos para nós administrarmos para Ele, porque é dele, por Ele e para Ele, todas as coisas. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Lá em 1 Coríntios 4, 1 e 2. Então não adianta você pegar aquilo que o Senhor te deu e você não ser fiel para com o Senhor. Usar de forma errada. Usar para fins errados, que não agradam ao Senhor, que não exaltam o Senhor. Isso não adianta. Nós temos que ser fiéis, que está falando que é requerido isso de nós, que nós sejamos fiéis com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, confiou a nós. Então,
Nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Podemos até ser cheios de posse e de riqueza. Ele foi generoso, temos que ser generosos. Somos mordomos do Senhor. Generosidade não é apenas dinheiro. Quando a gente fala de generosidade, a primeira coisa que vem na cabeça é dinheiro. Nós temos que entregar dinheiro. Essa é a principal forma, é o dinheiro, é nas finanças. Mas você também pode ser generoso mostrando gentileza com as pessoas. Às vezes a pessoa não está precisando de dinheiro, ela está precisando de um abraço. Ela está precisando de um ombro amigo para chorar. Ela está precisando de uma palavra que mude a vida dela naquele momento. E isso é ser generoso, é você ofertar aquilo que você tem. Então não é só dinheiro, também, mas qualquer outra coisa que você fizer para auxiliar, para dar assistência àquela pessoa que está necessitando de alguma coisa. A generosidade é sacrificial. Sacrifício é ação, é um ato de amor. A generosidade cristã, ela é sacrificial. É uma definição. A generosidade cristã é sacrificial. Sem sacrifício, você não pode ser generoso. Nós só podemos ser generosos porque Cristo se sacrificou por nós. Então houve sacrifício. A generosidade cristã, ela é sacrificial. As igrejas da Macedônia também passaram pela mesma crise mundial. Elas também estavam em escassez, mas isso não impediu elas de ser generosas. Aqui nós vimos no começo, aqui no contexto, de que Paulo estava procurando junto às igrejas da Macedônia e da Galácia para que elas levantassem oferta. Mas elas também estavam em necessidade. Elas não estavam sobrando, era uma crise mundial. Mas isso não impediu elas de ser generosas. Às vezes, nós damos desculpa, fala assim, não, eu não tenho dinheiro para ajudar as outras pessoas, né? Tá me faltando isso. Na hora que eu tiver, aí eu vou ser generoso. Na hora que tiver sobrando, eu vou ser generoso. Deus, ele quer que você dê aquilo que você tem. Ajude com aquilo que você recebeu do Senhor. E eles foram abundantes naquilo que tinham, mesmo tendo pouco. Mas eles davam. O texto fala que eles davam além daquilo que era esperado deles, porque eles eram generosos e se alegravam nisso. É uma questão de fidelidade ao Senhor. Nós vimos que é algo que é requerido de nós, ser fiel, servir com aquilo que nos foi dado. Então não dê desculpas, não espere ter, não retenha o que você tem, não deixe de ser generoso. Lá em Mateus 25, 23 fala assim, então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Esse texto está falando de alguns servos que receberam, né, uma quantidade de dinheiro e eles fizeram alguma coisa enquanto o Senhor estava ausente e quando ele voltou ele cobrou o que eles tinham feito disso. E aí aqueles que foram fiéis, o Senhor falou, muito bom, você foi fiel. Mas teve aquele que não fez nada, ficou parado, reteve aquilo que ele tinha recebido. E aí o que aconteceu com ele? O Senhor falou para ele, porque todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes você está retendo o que o Senhor te deu, você não está sendo generoso, você não está prestando assistência para as pessoas, e o Senhor vai tirar de você. Porque aqui está falando que aquele que tem, mas não é fiel, vai ser tirado o que ele tem. Então, quanto mais você ofertar, quanto mais você servir, quanto mais você entregar, mais você vai receber. Porque o Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece os nossos corações. Ser generoso é motivo de alegria. Paulo testemunha a alegria com que as igrejas da Macedônia eram generosas. Elas ofertavam voluntariamente,
insistiam em ofertar. Eles queriam ofertar porque fazia eles felizes. Ofertar, ser generosos, era alegria. Não era por obrigação. Quando nós somos generosos, nós somos agraciados com abundante alegria. Você já fez alguma coisa para alguém e você se sentiu muito feliz? É muito bom. Seu coração inunda de tanta felicidade, porque você foi bênção na vida daquela pessoa. É isso aqui que nós estamos falando. Alegria de dar. Quão melhor é dar do que receber, né? Quanto maior era a profundidade da pobreza deles, maior a abundância da sua alegria. Então, quanto mais pobres, quanto menos eles tinham, mais eles eram generosos e mais felizes eles eram. Então, não é desculpa você falar: eu não tenho dinheiro, eu não tenho um ombro amigo, eu não tenho uma mão que possa estender para outra pessoa. Não é desculpa. Você tem que ser generoso. Isso é uma dádiva, é um privilégio, é uma alegria. Atos 20, 35 fala que em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu tenho um testemunho rápido aqui que eu vou trazer para vocês sobre essa questão de generosidade, de alegria, que aconteceu comigo. Há 30 anos atrás, eu fui diagnosticado com diabetes. Naquela época, a inflação não era igual hoje, estável, né? Os preços de manhã era um, depois na hora do almoço era outro, e na tardezinha já era outro preço. Meu pai estava desempregado na época. E o médico disse: você tem que comer uma dieta específica, que tinha frutas. E eram muito caras as frutas naquela época. E eu lembro do meu pai e da minha mãe prostrados no chão, rogando, clamando ao Senhor para que trouxesse a provisão, porque eles não tinham condições de fazer isso. E eu lembro também que de repente começou a chegar cestas, pessoas que foram generosas, pessoas que abriram mão de outras coisas para poder nos ajudar. Pessoas, principalmente lá da igreja da Vila Nova. Eu lembro delas. Eu tive a oportunidade, alguns dias atrás, alguns tempos atrás, de encontrar com uma dessas pessoas e agradecer a ele mais uma vez, porque isso me marcou profundamente. Profundamente. Porque eu vi o favor de Deus na minha vida, na vida da minha casa, na vida da minha família. E isso foi uma alegria muito grande para mim. E eu comentando isso, agradecendo isso, ele falou: para mim também foi uma grande alegria poder ajudar. Então aí nós vemos o quanto ser generosos traz alegria para quem dá e para quem recebe. Então não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de fazer diferença na vida de alguma pessoa. Em segundo lugar, generosidade é gratidão. Está nos versículos 5 a 8. Nós somos movidos pela vontade de Deus. Quando entendemos o privilégio de ser generoso, nós somos movidos, motivados pela vontade de Deus a sermos generosos. Então o que nos motiva é saber que nós temos esse privilégio e que a vontade de Deus é essa em nossas vidas. Essa disposição demonstra gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Então, quando você é generoso, você está falando que você é grato ao Senhor por aquilo que você tem. Você já parou para ver quantas vezes você reclama no dia? Ah, mas eu queria ter isso. Ah, mas eu não tenho isso. Ah, mas, né? A gente reclama muito. Eu estou falando porque eu também, às vezes, tenho esse defeito de reclamar de muitas coisas. E eu tenho aprendido a não reclamar, mas agradecer ao Senhor pela falta ou pela abundância. Paulo mesmo diz que ele aprendeu a viver na fome, na fartura, na falta, na abundância. Então nós temos que aprender a viver dessa forma, ser gratos por tudo aquilo que o Senhor nos dá.
Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que faz, não é você. Você tem que entender isso. É Deus que faz. Nada que fazemos parte de nós. Nada podemos ter ou fazer se não nos for dado por Deus. Os irmãos aqui primeiro faziam ao Senhor e depois aos demais. Mas por quê? Era por causa de uma questão de ordem? Não era somente uma questão de ordem, uma mera questão de ordem. Era uma questão de prioridade. O coração deles sabia que o Senhor está em primeiro lugar. O Senhor é mais importante. Então nós temos que ser gratos ao Senhor. Nós temos que obedecer ao Senhor e depois ajudar os irmãos. A motivação deve ser a gratidão, o amor ao Senhor. Mas não faça como barganha. Não espere nada em troca. Tem muita gente que faz falando, não, eu vou ser abençoado. Vou fazer para ser abençoado. Eu vou dar para eu poder receber. Não faça isso. Com Deus não se brinca. Contribua com o coração. Deus precisa de corações contritos e gratos em fazer a sua vontade. É isso que Deus quer. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa da sua generosidade. Ele precisa do seu coração voltado para Ele. Isso é o mais importante. Generosidade é uma característica da vida cristã. Paulo nos chama a atenção a características que o cristão deve ter para que se complete a graça de Deus. Eles eram abundantes na fé, na palavra, no saber, na dedicação, mas lhes faltava ser abundantes na generosidade. Então eles tinham muitas qualidades, muitas características boas. Paulo ressalva isso, mas fala que eles precisavam praticar a generosidade, ter abundância na generosidade. Quando nós somos gratos por ser abençoados, aí fica fácil nós abençoarmos também. Porque nós entendemos que a bênção não vem de nós, mas vem de Deus. Paulo, por diversas vezes em suas cartas, diz que aquilo que ele recebeu, ele também estava repassando para os irmãos. Então tudo que Paulo recebia, ele repassava. Então tudo que nós recebemos de Deus, vamos repassar para os outros. Vamos distribuir. Como que a igreja lá em Atos 2 vivia? Compartilhando, dividindo os produtos e bens, as comidas, para que todos estivessem satisfeitos e completos. E é isso que nós temos que fazer. A generosidade traz vida. A generosidade não deve ser forçada, obrigada, mas espontânea e sincera. Jesus curou 10 leprosos, conforme está lá em Lucas 17, de 11 a 19. Somente um voltou para adorar ao Senhor. Ele estava grato e ele foi liberto, não apenas da enfermidade, mas também recebeu uma nova vida. Jesus não foi pego de surpresa, ele sabia que os outros 9 não voltariam. Mas isso não impediu Jesus de curá-los, eles foram curados. Então, às vezes as pessoas vão ser gratas a você, e às vezes não. Mas isso não impede você de ajudar, de ser generoso. Nós devemos ser generosos, transbordar o amor de Cristo, até que outros também transbordem desse amor. Vida gera vida. Quando nós somos generosos com amor, com vida, com sinceridade, o amor de Cristo superabunda na vida de outros. Quão maravilhoso isso é. Em terceiro lugar, generosidade é a expressão da graça de Deus. Versículo 9. Os melhores argumentos para os deveres cristãos são extraídos da graça e do amor de Cristo. A generosidade de Jesus é expressa em sua encarnação e morte. Cristo se ofereceu de forma voluntária e sacrificial. Um exemplo para todos os crentes. Então é voluntário. Não espere outras pessoas te mandar fazer, não. Faça. O Senhor quer que você faça. E aqui eu coloquei um gráficozinho aqui, falando sobre como Cristo era rico. Vou listar uns pontos aqui que mostram a riqueza de Cristo. Vou listar outros que falam que Cristo se fez pobre. Então, a pobreza de Cristo. E vou listar outros que mostram como Cristo nos fez ricos. Então, em primeiro lugar,
Cristo era rico porque ele era Deus, dono de tudo, dono de todas as coisas, criador de todas as coisas. Ele era igual ao Pai em poder e glória. Ele é Deus, tem os mesmos atributos de Deus Pai. Ele desfrutou da presença do Pai. Ele compartilhou da glória do Pai. E ele é um Deus que existe eternamente. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, que Jesus, ele começou a existir quando ele nasceu aqui nessa terra. Jesus, ele sempre existiu. E lá em João 1, de 1 a 3, fala isso. No princípio era o Verbo, Jesus. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, ele não se resume ao ser humano que viveu nessa terra. Ele é Deus, todo-poderoso. Foi por causa dele, por ele e para ele que todas as coisas foram feitas. Então não ache que Jesus é só o homem que veio nessa terra e que morreu. Ele é o Senhor. E por que ele se fez pobre? Porque ele abriu mão de toda essa sua glória, de ser Deus, de ter poder e glória como o Deus Pai. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele tornou-se homem, tornou-se servo. Nasceu num estábulo, na estrebaria, num lugar onde coloca os animais. Foi lá que ele nasceu, não foi num berço de ouro. Foi colocado num coxo para dormir, onde os animais bebem água, comem. Ele viveu sem ter onde reclinar a cabeça. E ele foi morto na cruz. Então ele se fez pobre. Nós somos pobres. Nós não merecemos o favor de Deus. E ele se fez como nós. Não pecadores como nós, mas como seres humanos, limitados. Ele foi 100% Deus e 100% homem. Ele passou pelas mesmas dificuldades que você passa. Pelos mesmos problemas. E o que Cristo fez para que nós fôssemos ricos? Ele nos deu todo o dinheiro do mundo? Não. Se fosse assim, ele tinha nascido rico. Ele tinha nascido em poder e glória aqui nessa terra também. Mas ele mostrou que mesmo pobre, ele podia glorificar a Deus. Ele podia fazer a vontade de Deus. Ele podia viver aquilo que Deus tinha para ele, a missão dele, cumprir a sua missão, o seu propósito. Então, a primeira coisa que ele fez para que fôssemos ricos, ele nos amou. Ele nos resgatou das trevas. Ele nos salvou da morte. Nos deu a vida eterna. E nos fez ricos da plenitude da graça de Deus. A totalidade da graça de Deus. A completude, a plenitude. Não tem mais nada para a gente poder ter mais precioso do que isso. Todo o dinheiro do mundo não pode comprar nada disso aqui que Jesus fez por nós. Então nós somos muito mais ricos do que ter dinheiro. Nós somos feitos ricos da plenitude da graça de Deus. Não há maior prova e exemplo de generosidade do que esta. Deus entregar seu único filho e este se sacrificar para nos dar a vida eterna, nos reconciliar com Deus. Então esse é o maior exemplo, essa é a maior prova disso. Lá em João 1,16 fala, porque todos nós temos recebido da plenitude e da graça sobre graça. Lá em Efésios 3,19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Até que nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Está lá em Efésios 4:13. Então, concluindo, nós vivemos num mundo caído. Temos dias difíceis, tempos de crise.
que se tornam cada vez mais comuns, com muita desigualdade social, fome, miséria. Lá em Deuteronômio 5:11 fala a seguinte coisa: não pense que a fome, a miséria, os pobres vão acabar. A Bíblia fala que, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para com o seu patriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Então, enquanto Jesus não voltar, vai haver pobre na terra. E nós temos que ser generosos. Nestes tempos, a igreja deve ser acionada para ser o braço estendido da misericórdia de Deus, a assistir e socorrer as pessoas que estão necessitadas. Então, seja o braço estendido da misericórdia de Deus na vida das pessoas. Ser generosos é abrirmos os nossos corações para entendermos o quão maravilhoso é servirmos ao Senhor com tudo que temos, inclusive financeiramente, pois é um privilégio, é uma demonstração de gratidão e expressão da graça do Senhor. Algumas aplicações para terminarmos. Seja generoso, não retenha a bênção que o Senhor lhe deu. Então não caia nesse erro de reter aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Seja generoso. Não importa se você tem pouco ou muito, oferte, contribua, pratique a generosidade. Não tente barganhar com Deus. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele precisa de orações, de corações contritos e gratos em fazer a vontade dele. Seja imitador de Cristo. Transborde da graça e do amor que você recebeu dele na vida de outros. Seja generoso em todo o tempo, sem esperar um pedido formal. Daqui a pouco nos avisos nós vamos ver uma forma de você já começar a praticar a generosidade. Eu não vou contar agora, vou esperar um pouquinho mais para que vocês vejam. O pastor vai trazer esse aviso. Mas lembrem-se, sejam generosos, porque o Senhor foi generoso com você. O Senhor entregou tudo para que você tivesse a vida eterna. Que Deus nos abençoe.